reflexão, comida, alimentação. Bom momento, boa vida. A outra coisa, que é um exemplo que eu dou muito, é café. Café. Por que café? Quando eu tinha por volta de 9 anos, mais ou menos, eu não lembro o contexto todo. O que eu lembro, o que eu não lembro, eu não lembro. Então, essa não é uma memória agora, contando de lá aos 9 anos. Mas quando eu tinha 12, 15, 16, eu contava essa história. E um pouco depois também. Então, eu tenho uma memória dessas idades de eu contando a história. Deu pra entender? Não é que eu tenha memória exatamente dos 9 anos. Mas o que eu lembrar vai estar claro. É porque a pessoa em questão é muito querida. Talvez se incomode porque eu tô contando isso. Mas é pra gente usar como um exemplo interessante do que a gente faz na nossa vida. E para todas as situações. Não apenas com alimento, né? As aprendizagens, tudo que acontece, a gente tira alguma lição, algum aprendizado, alguma coisa que nos move para ou frear algum comportamento, algum hábito, ou nos fazer criar novos hábitos, ou um novo tipo de comportamento, conduta, um jeito de falar, o que seja, né? Então, eu não sei como foi, se eu quis, eu pedi, eu não lembro. Eu tava com uma pessoa que cuidava de mim, e eu não sei se eu que pedi para aprender, para poder fazer café, certo? Então, aquela pessoa era até professora e decidiu que seria bom, né? Contando isso recentemente, ela disse que ficou preocupada porque eu era muito pequena, mexer com a água, de se queimar. A memória da outra pessoa é outra, claro. A minha vai ser uma. Mas a questão aqui, eu não estou falando sobre o fato. Eu estou contando este fato para dizer que daí, depois de adulta, já fazendo algumas terapias, quando eu convivi com psicólogos e tal, fazendo um trabalho, você ser uma pessoa trabalhada, não quer dizer que eu seja, tá? Quer dizer apenas que eu conheço que esse processo existe. E vamos lá aprender a fazer o café. Então, foi colocar a garrafa na pia e o papel, o filtro de papel, não é? E o pó de café tava dentro do coador de papel. Naquela época não tinha só aqueles de pano da roça, mas eu morava na cidade. E aí a pessoa me deu a garrafa, botou a garrafa para esquentar no fogão, né? A água. E aí veio com a garrafa, me deu. Põe aí. Agora você põe aí dentro. Assim é simples, é fácil, né? Então a pessoa tinha a forma dela lidar, né? De educar, vamos dizer assim, ensinar. Não precisa ser professor para isso, né? Eu, hoje em dia, no decorrer da minha vida, eu sou educadora. Eu tenho um outro jeito de ver. Eu preciso que seja feito um café, né? E eu tenho algumas garrafas diferentes, eu tenho alguns equipamentos que são diferenciados. E eu vou falar pra pessoa, o que é que eu tô precisando? Eu preciso de café. Eu preciso de 1 litro de café. Eu preciso de meio litro de café. Eu preciso de uma xícara de café. Eu preciso fazer café para 30 pessoas levar. Você pode ajudar? Pronto. E falo pra ela qual é a consigna, qual é a coisa a ser feita. E aí, se tiver alguma coisa relevante pra falar, tipo, olha, essa garrafa abre de uma maneira diferente. Você conhece a garrafa? O pó de café eu guardo não sei aonde. Não sei, eu dou essas básicas. Mas eu não vou dizer pra pessoa, se eu sei que ela sabe fazer café, se ela não sabe, ela vai dizer, não sei fazer café. Se ela sabe fazer café, ela faz do jeito dela. Se ela vai esquentar água primeiro, se ela... não importa. A meta é café para 40 pessoas, uma xícara de café, o que seja a pergunta, o pedido. E a pessoa faz do jeito dela. Eu não posso guiar a pessoa para fazer igual. Mas quando você está ensinando uma criança, uma pessoa que não sabe, aí você vai já indicando para ela alguns pulos do gato. Algumas coisas ela vai descobrir sozinha, claro, né? Mas, por exemplo, então coloque aí, naquela época, naquele dia aos 9 anos, eu nunca imaginei que o papel do café, quando você joga água, às vezes ele dá aquela dobradinha, por causa do impacto da água, quando cai ali, né, embaixo. Quem já usou filtro de papel sabe o que eu tô falando, que às vezes ele é meio molinho, meio fininho, e aí ele
dá uma dobradinha na ponta. Então você às vezes tem que segurar, ou quando ele estiver fazendo isso, você segura enquanto tá jogando água pra ela não virar o papel e aí fazer uma caca, né? Mas isso acontece com quem já teve experiência de derramar a primeira vez. Por isso que é bom, importante os erros também, não é? Os erros são importantes, porque aprende a gente como não fazer. Daquele jeito não dá. Olha, o papel pode virar. Cuidado aí. Não foi dito isso. E o que aconteceu? O papel virou. E ao papel virar, a água e o café começou a fazer uma coisa e saiu tudo esparramando. Você não sabe fazer nada, menina. Só lembro desse trecho, não sei o que foi dito mais. A pessoa deve lembrar de outra coisa. O fato não é a situação em si. O fato é que lição a gente pode tirar de algo assim? E na minha vida, no decorrer dos anos, quando eu me atentei para essa situação, do fato que eu quis aprender algo, não sabia uma coisa, não foi dado uma orientação mais específica para um iniciante, porque uma pessoa que tem uma noção, uma pessoa que seja iniciante, uma pessoa que esteja recomeçando, é diferente. Sempre é diferente. Cada nível de experiência vai lhe ajudar, você como educador, você como mãe, você como pai, você como guia de uma pessoa, ou de uma situação, de um grupo, de um coach que seja, né? Então tem esses pulinhos do gato, né? Então a gente falava muito assim, já adulta, já, depois dos 30, isso é café. Você pode, você consegue, é só porque é a primeira experiência, pode ser que tenha coisa diferente, tire a lição daí, porque o importante às vezes é o jeito que você aprende as coisas, certo? Então essa é a dica que eu queria dar.